Cax perguntou: Mia, você é um alien? Sim. Olá pessoal, como prometido, hoje a gente tá aqui nesse vídeo especial para responder as perguntas que vocês me enviaram nessas últimas 2 semanas. Então eu vou ler aqui as perguntas de vocês, junto com os nomes / apelidos que vocês colocaram. E enfim, são 25 perguntas que eu tenho aqui. E eu vou gravar a resposta de todas, e se ficar muito grande o vídeo respondendo todas, eu vou cortar algumas, e as que ficarem fora do vídeo eu vou colocar na descrição. Então vamos lá. O Pedro perguntou: dica de como desenhar dentes. Então, Pedro, é o seguinte: tenta definir o menos possível. Quanto mais você colocar detalhes nos dentes, maior vai ser a chance de ficar estranho. Tem gente que faz só uma linha para dividir os dentes de cima dos dentes de baixo, porém eu prefiro fazer umas curvinhas para definir também onde começa e termina um dente sem ter que desenhar as linhas que dividem um dente do outro. Agora, se você tá fazendo um desenho realista, não vai ter nenhum macete para te ajudar, você realmente vai ter que copiar e fazer tudo na marra. Corvo perguntou: você tem algum artista ou obra no qual você se inspira e que influencia o seu estilo? Cara, faz tanto tempo assim que eu tô desenhando, foram tantas referências assim em todos esses anos, mas vamos lá. Eu já devo ter falado aqui que a minha referência primordial foi Cavaleiros do Zodíaco, que eu comecei a desenhar copiando cartinhas de trunfo de Cavaleiros do Zodíaco. Depois de Cavaleiros do Zodíaco, eu comecei a estudar mangá. E eu vou citar aqui a Ayano Yamane, que a vida inteira eu achei o traço dela maravilhoso e eu vejo influências do traço dela no estilo que eu desenho hoje. Depois disso, em algum momento da minha vida, eu assisti um conteúdo extra de um DVD do Thor que falava sobre os concept arts do filme e eu comecei a pesquisar obsessivamente concept art, principalmente de cinema. Na época me influenciou muito os primeiros filmes da Marvel que estavam saindo, os concepts desses filmes, e também os concepts do Hobbit, que também estava saindo nessa época. Depois disso eu comecei a ter uma influência assim até quase estranha para quem desenha hoje em dia, mas eu comecei a ver muito pinturas do romantismo europeu, lá do século XIX, principalmente o Delacroix, e também nessa época me influenciou muito a Ayami Kojima, que ela não é uma artista do romantismo. Ela fez toda a criação visual de Castlevania e o trabalho dela é maravilhoso. Lembra bastante as coisas do romantismo, coisa e tal, por isso que ela me influenciou mais ou menos na mesma época. E eu amo essa mulher até hoje. Logo depois disso eu comecei a ser muito influenciado também, não por um artista específico de novo, mas por quadrinhos de super-herói. Eu até criei uns personagens pra fazer umas histórias de super-herói na época, mas acabou nem rolando, enfim, um dia sai. Fiquem off. Enfim, quadrinhos de super-herói me influenciou muito também. E nesse momento da minha vida tem assim vários artistas que eu acompanho, que me influenciam, coisa e tal. E eu vou deixar na descrição os Instagrams dos artistas que eu acompanho hoje em dia pra vocês darem uma olhada, que é melhor do que eu ficar simplesmente aqui falando nomes. O João 2.3 fez a mesma pergunta anterior, então já foi respondido. Juninho Júnior perguntou: queria saber se você já fez alguma tirinha, pode mostrar pra gente? Então, em alguns momentos da minha vida eu fiz tirinhas, mas geralmente eram relacionadas a piadas internas com os meus amigos, são coisas que se eu mostrar não vai fazer sentido. Porém eu tenho 2 na verdade no momento, 2 trabalhos de história em quadrinhos curto, que eu por algum motivo não divulguei nas minhas redes. Enfim, pretendo divulgar em breve, só pra dar um preview, é isso aqui, e enfim, eu vou compartilhar com vocês em breve, bem lembrado. Obrigada, Júnior. Alguém perguntou: qual OC você mais desenvolveu e tem orgulho? Nossa, eu criei tanto OC na minha vida. Pra quem não sabe, OC é Original Character, ou seja, personagem original é um personagem que eu criei. Enfim, eu tive muito OC na minha vida. Mas no momento eu estou amando meus 3 queridos que eu estou desenvolvendo. Citei que eu estou desenvolvendo um quadrinho, uma história grande. E ele tem 3 personagens principais, que é a Catarina, a Mio e o Lance. E enfim, no momento eu estou amando eles. É os que eu estou amando assim no momento. Mas se você me perguntar além deles qual que eu gosto,
Eu gosto de dois personagens meus, não vou dizer que são os que eu mais desenvolvi, porque não é. Que eu citei que eu até tentei criar uma história de super-herói, enfim, são esses dois personagens, que é o Kalin, ele é um alien, e o Orel, ele é russo. Enfim, eles são heróis interestelares, tipo Guardiões da Galáxia, eu gosto muito deles. Tio Tosco perguntou: já pensou em iniciar os inscritos em pixel art também? Pra quem não sabe, Mia é um exímio pixel artist, mostra pra eles ver e avaliar. Sim, de fato, na verdade, eu não só faço pixel art, como eu comecei a fazer pixel art antes de desenhar. Enfim, eu faço pixel art, aqui alguns exemplos. Eu espero que não zoe a qualidade da imagem, é bem difícil compartilhar pixel art, enfim, pelos pixels. E sim, eu já pensei em fazer tutorial de pixel art, inclusive tá no meu planejamento, apesar de eu não ter colocado oficialmente no calendário do canal. Mas vocês podem esperar em algum momento do futuro alguns tutoriais sobre pixel art. Diana perguntou: Mia, você pretende trazer alguma coisa sobre desenho digital no canal? Eu estou razoavelmente satisfeita com meus desenhos tradicionais, só que os digitais, esses nunca ficam bons. Eu não entendo o motivo. Eu tento desde 2013, já entendi todos os tutoriais de pintura e cor e o esboço não é meu problema. Você poderia tentar ajudar? Seus vídeos são sempre diferentes dos outros tutoriais da internet, então pode ser que façam a diferença. Tem alguma dica de como fazer line art? É a minha maior dificuldade. Desculpa pela pergunta longa e obrigado pelos vídeos. Não tem problema pergunta longa e obrigado pelo carinho. Então, sim, eu posso trazer algumas coisas sobre desenhos digitais. Já que vocês pediram, eu vou ver aqui onde é que eu encaixo no calendário do canal. Mas já que você falou, o problema com desenho digital, geralmente, assim, como você disse, você estudou cor, você estudou coisa e tal, mas é meio difícil você adaptar a mídia, saca? A gente argumenta, tipo, é tipo pintura, assim, quase não, mas não é. A forma de você selecionar as cores é diferente, assim. Eu, por exemplo, até hoje eu tenho uma certa dificuldade com cor em digital. Eu não consigo trabalhar cor no digital com tanta facilidade e naturalidade que eu trabalho no tradicional. É uma coisa que você vai ter que ir aos poucos fazendo, pegando, e tutoriais ajudam. Não pare, não ache que você dominou tudo que há pra dominar de pintura com tutoriais, coisa e tal. Continue procurando, que sempre vai ter aquele tutorial que vai dar aquele lampejo e falar: nossa, eu nunca percebi isso, que pode ser o problema dos seus desenhos. Então, continua desenhando, mano. É basicamente esse o segredo, continua desenhando. Que você chega lá, continue nos tutoriais e eu vou fazer tutorial sobre arte digital, pode deixar, vou colocar no calendário do canal daqui a pouquinho. Desculpa se eu falei errado. Tiquetê perguntou: tem como ter um bom resultado de pintura com apenas 12 lápis? Tem, só que por óbvio é bem mais difícil do que 48, né? É misturar as cores que você tem na caixa de 12 pra tentar fazer cores que você tem nas outras caixas. É uma alternativa, dá pra fazer. Ela é muito mais difícil porque é muito difícil realmente você misturar cores com lápis de cor. Mas se você vai por esse lado, duas dicas: estude muito o círculo cromático, que é lá que você vê quanto de cada cor que você vai precisar. E a segunda, passe os lápis bem de leve, que se você quer misturar, você vai precisar passar uma camada e outra camada de leve, devagar, porque se você passar muito forte, o seu lápis ele vai encerar o papel e você não vai conseguir misturar a segunda cor ou a terceira junto com essa primeira que você passou forte. Tiwi perguntou: como fazer para melhorar o próprio traço sem fazer cópias? Faça releituras. Não é a única opção, mas é uma boa. Se você tá muito colado com essa coisa da cópia, comece tentando fazer releituras. Uma coisa que eu gosto muito é pegar coisas que não tem nada a ver com o meu estilo e tentar fazer nos meus próprios traços. Vocês devem lembrar, por exemplo, do Eduardo, que eu fiz na Mansão Foster. Enfim, tem outras coisas, eu tenho um vídeo sobre isso, lá tem algumas dicas a respeito de traço próprio, criação, etc e tal. Passa lá e faça releituras, é a minha dica principal aqui. Micaela Araújo perguntou: oiê, Mia, oiê.
Como consigo chegar a um degradê perfeito? Que tipo de método devo fazer para conseguir aprendê-lo? Calma. Isso é outra pergunta, tem duas perguntas, né? Então ele perguntou o degradê e como conseguir. Então, depende da técnica. Eu vou presumir que você está falando de lápis de cor, que é o que o pessoal mais usa. Então, para fazer um degradê bom em lápis de cor, você vai precisar, como eu falei na última resposta, ir de leve. Vai de leve, vai passando camadas, assim, porque se você passar muito forte, você vai encerar o papel e você não vai conseguir colocar a segunda cor do degradê. Então, vai devagar, vai passando e vai deixando as cores fortes com camadas ao invés de força. E a segunda parte da pergunta é, numa textura de pele, você começa do claro para o escuro ou do escuro para o claro? Então, eu começo num tom intermediário para definir as áreas de luz e sombra. Porque se eu for direto no tom mais escuro, é perigoso eu colocar muito escuro e a pele ficar mais escura do que eu pretendo. E se eu começar só do claro, eu corro o risco de encerar o papel antes de chegar nos tons mais escuros. Então eu começo num tom intermediário, dele eu passo para os tons mais escuros e por fim eu coloco os tons mais claros. O Lucas Valles perguntou como fazer desenho de observação. Então, como o próprio nome sugere, desenho de observação é aquele que você observa uma coisa no mundo e desenha no seu papel no bidimensional. A minha primeira dica é sempre observar observar objetos reais no mundo real, em vez de fotografias. Ou seja, se você quer fazer uma garrafa, você não vai no Google, escreve lá garrafa e desenha a foto da garrafa que apareceu no Google. Vai na sua cozinha, pega uma garrafa, coloca em cima da mesa e copia. A percepção da fotografia e dos objetos no mundo real é diferente. Então, eu recomendo para esse tipo de exercício você pegar objetos reais ao invés de fotografias. O que mais chama atenção, eu acho que quem vê pessoas fazendo desenho de observação, eu acho que é aquela técnica de esticar o braço com o lápis e pegar medidas. Aquilo lá serve para você pegar proporções. Por exemplo, se você está desenhando uma garrafa, você vai medir com o lápis qual é o tamanho, por exemplo, do pescoço da garrafa e ver quantos pescoços de garrafa tem no corpo da garrafa, alguma coisa desse tipo. É pra medir proporções, comparar proporções. E sempre com o braço esticado, porque se você tiver com o braço curvado, você nunca vai acertar aquela mesma distância e pegar as proporções iguais. E eu acho completamente válido esse exercício de observação, mesmo que seja a partir de fotos. Então, sempre que possível, façam. Se vocês sentem dificuldade em algo, vai lá e faz desenho de observação daquilo. Se vocês têm problema com braços, desenhe braço de alguém. Pão de Queijo perguntou: Mia, fazer exercícios ajuda a ter menos preguiça e melhora o rendimento na hora de praticar desenho? Então, fazer exercício vai praticar desenho, né? Mas enfim. Ajuda a ter menos preguiça? Talvez. Eu acho que ter menos preguiça depende muito mais da sua motivação e força de vontade do que dos exercícios que você faz. Eu posso dizer que exercício ajuda naquele mito do bloqueio criativo. Eu vou fazer um Mia Discute a respeito do mito do bloqueio criativo para explicar para vocês por que ele não é real. Mas enfim, sobre preguiça, eu acho que é uma coisa que é mais força de vontade própria sua, falar, não, vou fazer esse bagulho e vou parar de procrastinar, saca? A 2345678, olá, você é parente da 1234567? Enfim, ela perguntou: aquilo lá atrás é um stuck? É demais. Por favor, Marvel, façam o Capitão América e o Soldado Invernal ficarem juntos, eles se amam, obrigada. Pra quem não sabe, Stuck é Steve, Capitão América e Bucky, enfim, juntos, se amando e felizes. E por favor, Marvel, deem um namorado para o Capitão América. Bom, é isso. Respondi todas as 25 perguntas que vocês me enviaram. Eu gostei desse formato divertido, assim, mais casual, mas eu me expressando pra vocês do que ter um script feito do vídeo. Foi bacana. Diga nos comentários se vocês gostaram do formato, se vocês querem isso de novo, enfim. Um beijo pra todo mundo que tá assistindo esse vídeo, um beijo pra todo mundo que enviou pergunta. Vejo vocês terça que vem, um beijo, deixem suas opiniões nos comentários e falou!